O fim está próximo e estamos mais perto da volta de Jesus. Presta bem atenção na mensagem que vai ser compartilhada pelo pregador Caio Breno Rodrigues da Silva. Olha só o que ele falou em relação ao tempo do fim. Fica no vídeo até o final. E só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? Para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Nós estamos caminhando pouco a pouco e o fim está cada vez mais próximo. Eu falo no estudo que nós estamos tendo aqui nessa noite, no sermão desta noite. Então, entendendo que agora o tempo se passara e Jesus estava cada vez mais perto de voltar, deveria haver um último despertamento religioso para restaurar de forma definitiva e completa todas as verdades que foram esquecidas. E eu queria que vocês olhassem agora essa cronologia profética aqui comigo. Vocês conseguem enxergar aquela data ali, do ano de 1798? O que acontece segundo as profecias de Daniel no capítulo 7, versículo 25, e também no capítulo 12, versículo 7, nessa data aqui de 1798? No dia 17 de fevereiro, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela sofre um golpe de morte, ou seja, ela deixa de ser aquela grande instituição que dominava o mundo durante a Idade Média e Idade Moderna, através de um homem muito conhecido na história, chamado Napoleão Bonaparte. Ali, por volta do ano de 1798, ele já era imperador da França, e ali ele está dominando os países da Europa, e um dos países que ele tem que entrar é em Roma. E como o Papa era uma das maiores autoridades políticas na época, sabe o que ele faz, Napoleão? Ele manda o general dele ir lá, prenda o Papa, que agora quem manda sou eu. E aí a profecia dos 1260 anos de supremacia papal, de Daniel 7, 25, que começaram em 538 e se estenderam até 1798, chegam ao seu fim, ao seu cumprimento. Mas eu quero que vocês frisem nessa data, não olhem para a data de baixo no momento. Aquela data de 1798 é importantíssima para os adventistas do sétimo dia, porque é nessa data que começa o tempo do fim. E segundo o profeta Daniel, no tempo do fim deveria haver um último despertamento religioso. Deveria ser suscitado por Deus a última igreja, com a última mensagem de advertência a ser dada a esse mundo. E é justamente nesse contexto e sob esse pensamento que igreja irá se levantar? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em específico, um homem chamado Guilherme Miller, que foi o pioneiro da nossa mensagem. Abra a Bíblia de vocês em Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, verso 4. Livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Daniel, no capítulo 12, versículo 4, está escrito assim: palavras do anjo Gabriel ao profeta Daniel, no desfecho do livro do profeta. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber ele vai se multiplicar. Olha só que interessante. Daniel havia recebido vários tipos de profecias. Em específico, 2 profecias de tempo, que são as mais importantes contidas no livro do profeta. Que é a profecia aqui dos 1260 anos, e tinha uma outra profecia por detrás dessa, por fora dessa, que tinha um período de tempo maior. Que é a profecia das 2300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14. Aliás, nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina. Essa profecia aqui, irmãos, ouçam bem e olhem para cá para a tela. A profecia das 2300 tardes e manhãs havia sido selada, ou seja, o conhecimento dela só deveria ser descoberto após o tempo do fim.
E nós sabemos que o tempo do fim começou em 1798. Então o anjo Gabriel, no versículo 4 do capítulo 12, disse basicamente o seguinte para Daniel: olha, Daniel, quando chegar essa data do tempo do fim, que é a data em que a Igreja Católica Romana deverá parar de atuar como um poder hegemônico diante de todo mundo, irá haver um despertamento religioso para estudar o conteúdo da profecia do teu livro. Em específico, essa profecia grande, dos 2.300 anos, e o conhecimento vai se multiplicar. E aí, quem que nós encontramos na história, investigando o livro de Daniel, após o início do tempo do fim? Um homem norte-americano que morava no estado de Nova York, chamado William Miller ou Guilherme Miller. E agora eu vou ter que contar um pouco a história desse homem para entendermos o que ele estudou no livro do profeta Daniel e a grande relevância que isso tem para nós adventistas do sétimo dia. Guilherme Miller, ele era um fazendeiro e a princípio era da Igreja Batista, tá bom? Mas por volta do ano de 1816, ele é desafiado a estudar as Escrituras Sagradas de forma mais profunda. Porque durante um período da sua fase juvenil, fazendo parte da Igreja Batista, ele não conseguia encontrar respostas para todas as perguntas que ele tinha na mente dele. E aí, ao chegar à idade adulta, ele basicamente deixou de crer que a Bíblia Sagrada era a palavra de Deus. Ele começou a seguir uma corrente filosófica conhecida como deísmo. E Guilherme Miller, agora sendo um deísta, acreditava ainda que havia um Deus, mas que esse Deus não era o Deus da Bíblia e que tampouco ainda regia a história desse mundo. Ele acreditava que Deus havia abandonado esse mundo por completo. E aí, no ano de 1816, Guilherme Miller, ele é desafiado por alguns amigos a estudar a Bíblia Sagrada. E aí ele aceita esse desafio e começa a estudar. E quando Guilherme Miller começa a estudar a Bíblia, ele chega em uma passagem, que é a passagem de Daniel 8,14, abram a Bíblia de vocês comigo nessa passagem, de Daniel 8,14, que vai estar escrito assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e depois o santuário será purificado. Guilherme Miller havia feito um pacto com Deus, de que começando a estudar a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, não passaria e nem pularia um verso sem que tivesse uma plena e total compreensão daquilo que ele estava lendo. Porém, quando ele chega ali, no ano de 1816 ainda, em Daniel capítulo 8, verso 14, ele encontra um grande problema, porque esse texto que você abriu agora ainda não havia sido interpretado por ninguém antes dele. E aí ele fica com a incógnita, ele utilizava alguns outros autores para entender a Bíblia, mas quando chegou aqui ninguém sabia responder. Mas ele tinha feito um pacto com Deus: só vou prosseguir quando eu entender esse verso. E aí Miller agora vai começar a estudar esse verso. E a princípio Miller entende que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, porque a expressão Erev Boker no hebraico significa um dia literal de 24 horas, assim como está em Gênesis no capítulo 1. Não diz que Deus fez ali, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até o sexto dia. Então a primeira coisa que Guilherme Miller entende é que tarde e manhã era equivalente a um dia. Então, Guilherme Miller pensou o seguinte: se eu tenho 2.300 tardes e manhãs, logo eu tenho 2.300 dias. Mas eu tenho um porém aqui, que em profecia cada dia vale por quanto tempo? Por um ano. Então, em vez de serem 2.300 dias literais, são simbólicos. E nesse simbolismo, esses 2.300 dias obrigatoriamente têm que ser 2.300 anos. E aí Guilherme Miller, ele se perguntava, quando que começou esses 2.300 anos? E nós não vamos estudar a fundo, porque não é o foco estudar teologicamente e exegeticamente o texto, mas eu quero contar para vocês mais a história da compreensão dele desse verso. Ele entendeu que os 2.300 anos começavam no ano de 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para Jerusalém ser reconstruída. E aí, calculando-se 457 a.C., mais 2.300 anos, ele chega naquela última data, que para nós é a data mais importante, a data de 1844.
Então Guilherme Miller chega a uma conclusão, a princípio era 1843 e depois revisando ele entendeu que era 1844. Ele chega a uma conclusão a princípio. Alguma coisa tem que acontecer no mundo em 1844. E isso ele estando agora 2 anos após o início do estudo da Bíblia. Eu falei que ele começou a estudar a Bíblia em que ano? No ano de 1816. 2 anos depois, ele entende Daniel 8,14, no ano de 1818. Mas agora tem mais uma outra coisa a resolver. O que acontece nessa data aqui? Ou melhor dizendo, o que deveria acontecer em 1844? O texto diz que o santuário deveria ser purificado. E aí agora ele queria entender o que significa essa tal purificação do santuário. Era comum nas igrejas evangélicas, durante aquele período do século XIX, entender que o santuário representava a terra e a igreja. Então Guilherme Miller ele ficou pensando em uma coisa. Se em 1844 o santuário tem que ser purificado e o santuário é a terra e a igreja, logo em 1844 algum evento extraordinário vai purificar esta terra e purificar a igreja de Deus. E só tem um evento que vai ocasionar isso, que está reservado para o tempo do fim. Que evento é esse? A segunda vinda de Jesus a essa terra. Então ele chegou à conclusão, poxa, Jesus vai voltar no ano de 1844. E aí Guilherme Miller ele não acredita a princípio na sua conclusão. Ele não acredita nisso que ele havia, nesse ponto que ele havia adquirido em seus estudos. E aí passa-se alguns anos, passam-se mais de 10 anos. E a primeira vez que ele vai pregar isso nos Estados Unidos é no ano de 1831. Ele estava incomodado porque o Espírito Santo de Deus estava dizendo, pregue essa mensagem. É essa mensagem que vai despertar as pessoas na tua época, na tua geração. E eu tenho um propósito por detrás disso. E aí quando chega no ano de 1831, Guilherme Miller faz um pacto com Deus. Senhor, se for para me pregar que Jesus vai voltar em 1844, que me convidem ainda hoje para pregar. E aí quando chega a tarde, ele faz esse pacto de manhã. Quando chega o período da tarde, um parente dele, salvo engano, um sobrinho, chega e bate na porta dele dizendo que o pregador do dia seguinte não iria comparecer ao culto e que o Guilherme Miller estava sendo convidado a pregar. E aí ele enxergou isso como sendo a resposta de Deus. Mas ele queria ir? Não. Porque eu acho que ele era parente de Moisés, ficava colocando desculpas para cima de Deus, mas Deus disse, vai, porque você é o meu mensageiro e você é o meu servo. E aí ele pregou. E aí agora as pessoas começam a aderir a essa mensagem. E acontece um grande despertamento religioso nos Estados Unidos, que deveria também se estender para todo mundo. Jesus vai voltar em 1844, vamos nos preparar. E aí o ano de 1844 chega, entra um outro personagem importantíssimo da história do movimento adventista, do movimento millerita, que é um homem conhecido como Samuel Snow. E quando chega em agosto de 1844, Samuel Snow ele vai estudar um pouco mais essa profecia. E ele entende que além do ano, era possível descobrir o dia e o mês da segunda vinda de Cristo. Bastava saber quando que acontecia o dia da expiação no antigo Israel. E estudando Levítico 16, ele entendeu que o dia da expiação sempre acontecia no dia 10 do mês 7 do calendário bíblico. E aí ele faz uma conversão, ele pega o calendário bíblico e converte para o nosso calendário, que é o gregoriano. E aí ele chega à seguinte conclusão: o dia da purificação do santuário em 1844, segundo o calendário da Bíblia, convertendo para o nosso, acontecerá no dia 22 de outubro. E agora essa mensagem é atualizada. E os adventistas, não adventistas do sétimo dia, porque a igreja ainda não existia nesse período, os adventistas milleritas pregavam agora que Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Mas aí o que acontece? O dia chega, o relógio soa à meia-noite, o dia 22 passa e chega o dia 23, e Jesus não volta. E acontece o que nós conhecemos e chamamos de um grande desapontamento.
Guilherme Miller fica sem entender. Acreditava ele que Jesus iria voltar e todos os seus seguidores também. A maioria das pessoas volta para suas antigas igrejas, uma outra grande parcela deixa de crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas sabe, meus irmãos, Deus ele às vezes permite com que nós quebremos a cara bem feio, porque Ele tem um grande propósito e um grande plano por detrás disso. Mesmo após esse grande desapontamento, um pequeno grupo de pessoas, um pouco mais de 10 pessoas. Sabe quantas pessoas se uniram ao movimento adventista para esperar a volta de Jesus? Cerca de 1 milhão de espectadores e mais de 100 mil membros convictos e fiéis. E apenas um pouco mais que 10 permanecem firmes na mensagem. Por quê? Porque eles continuavam estudando a profecia e as 2.300 tardes e manhãs sempre caíam em 1844, no dia 22 de outubro. E eles ficavam se perguntando, se sempre cai na mesma data e Jesus não voltou, alguma coisa está errada. A única coisa que pode estar errada aqui, em nossa interpretação, é o evento. Não era Jesus que iria voltar em 1844, era outra coisa. E aí um homem passa a madrugada toda orando, do dia 23. O dia 22 passa e esse homem passa a madrugada toda orando. O nome dele era Hiram Edson. Ele tinha um celeiro. E ele chama 2 amigos para orar junto com ele. Hiram Edson, depois, ele escreveu que o dia 22 de outubro foi o dia mais especial da vida dele. Porque ele esperava com grande esperança que Jesus voltaria naquele dia, mas Jesus não voltou. E ele fica perguntando para Deus, Senhor, o que aconteceu no dia passado que Jesus não voltou a essa terra? E aí, quando o relógio soa às 6 horas da manhã, que a madrugada finaliza e o sol já está raiando, depois de longas orações, Hiram Edson, ele descreve que ele é compelido a sair daquele celeiro e andar por um grande campo que ficava na frente daquele celeiro que pertencia a ele. Ele e os 3 amigos. E aí, quando dá por volta de 8 horas da manhã, Hiram Edson andando naquele milharal, sem entender o porquê, ele havia apenas sentido a vontade de estar lá em oração, ele sente uma paralisia. Ele fica paralisado e olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê Jesus Cristo saindo do lugar santo do santuário celestial e indo para o lugar santíssimo. E aí, depois daquela visão, que alguns chegam a dizer que foi um insight apenas, Hiram Edson, ele entende, ele é o primeiro a entender o que de fato havia acontecido no dia 22 de outubro. Essa visão dele aconteceu um dia depois, ressaltando. Ele entende que no final dos 2.300 anos, o santuário a ser purificado era um santuário no céu, e não a terra. O que significa que não era a segunda vinda de Cristo a este mundo, mas o começo da obra dele no segundo compartimento do santuário celestial. Até esse momento eles não entendiam que havia um santuário no céu. E aí agora ele vai estudar o livro de Hebreus, Hiram Edson, junto com seus amigos, e eles encontram textos, como por exemplo Hebreus 9:24, que diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, no santuário do céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E aí agora eles entendem, Guilherme Miller estava errado no evento, mas não na data. E aí agora os adventistas, eles vão se restabelecer. Deus vai mostrar posteriormente para a profetisa Ellen White que de fato era isso que ocorreu no dia 22 de outubro. E aí agora o que parecia ser o fim, na realidade era apenas o começo de um grande despertar. E como resultado, muito em breve, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria ser erguida. E agora, eu queria ler para vocês um texto de um dos pioneiros da igreja, irmãos. Nós estamos prestes a encerrar. Um homem chamado John Andrews, no dia 19 de maio do ano de 1851, ele escreveu o seguinte: no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente à Igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Por que ele falou isso?
porque ele entendeu, junto com os demais adventistas, que a partir do dia 22 de outubro de 1844, Deus começou a última grande obra de proclamação da última verdade para os habitantes do mundo. E essa obra é simbolizada e representada pelos 3 anjos do Apocalipse que voam pelo meio do céu, lá no capítulo 14, pregando a toda nação, tribo, língua e povo o evangelho eterno. E aí agora os adventistas do 7º dia, eles vão se identificar como sendo esse anjo que proclama a última mensagem de advertência. E o texto de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, diz o seguinte, olha. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando eles leem essa porção aqui, ó, que diz, pois é vinda a hora do seu juízo, ou seja, pois chegou a hora em que eles vão julgar, eles entendiam que esse juízo nada mais é do que a própria passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, porque no Santíssimo do Santuário Celestial, Jesus começa uma obra de juízo de investigação. Os livros de registro se abrem e todos os casos do povo de Deus são investigados para a salvação ou para a perdição. E aí agora eles vão começar a interpretar a primeira mensagem angélica, e não precisa abrir sua Bíblia em Apocalipse 14 por causa do tempo, mas nós vamos acompanhar aqui no telão o entendimento dos primeiros adventistas sabatistas após o grande desapontamento a respeito de Apocalipse 14. A palavra grega para anjo aqui no versículo 6 é a palavra angelos, cujo significado pode se referir tanto aos seres de ordem angélica, como também a um mensageiro de Deus de qualquer outra natureza. O mundo evangélico naquela época e até hoje, quando lê Apocalipse 14, que fala a respeito da pregação dos 3 anjos, creem eles que de fato são 3 anjos que vão voar pelo meio do céu gritando e pregando. Mas os adventistas entenderam que aqueles anjos são apenas um símbolo para representar o povo de Deus. O anjo, em profecia apocalíptica, não significa apenas um ser de ordem angélica, mas pode se referir também a um ser humano. Como, por exemplo, o próprio Jesus usa essa palavra anjo para se referir a João Batista, sendo que João Batista era apenas um homem, um mensageiro. Em Mateus 11, verso 10, Jesus vai citar a profecia de Malaquias 3, verso 1, que se aplicava a João Batista, e vai dizer o seguinte no texto: este é aquele de quem está escrito, eis que envio adiante de você o meu mensageiro. E lá a palavra para mensageiro é a palavra angelos, que significa anjo, a mesma palavra de Apocalipse 14, 6, que preparará o caminho diante de você. Jesus falando esse texto e aplicando a João Batista. Em Marcos 1, verso 2, Jesus vai citar a mesma coisa, como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro, e lá a palavra é angelos também, adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Lucas 7, 27 também vai ter o mesmo texto de forma paralela, em que vai estar escrito assim, este é aquele de quem está escrito, eis que envio adiante de você o meu mensageiro. E a palavra grega para mensageiro também é a palavra angelos, que significa anjo, o qual preparará o caminho diante de você. Todos esses 3 textos, em todos esses 3 textos, o anjo aqui é aplicado a João Batista. Mas João Batista é um anjo? Não, mas ele era um mensageiro, porque anjo na Bíblia também significa mensageiro. Então, quando o anjo começa a pregar em Apocalipse 14, não significa um ser literal de ordem angélica, mas é justamente o povo que havia pregado a mensagem de 22 de outubro que começa a sua grande obra, após entenderem perfeitamente a profecia de Daniel 8,14. E Ellen White confirma isso nesse material aqui, esboço da vida de Ellen White. Na página 429, ela escreveu assim: os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo a mensagem de advertência e tendo direta aplicação às pessoas que vivem nos últimos dias da história da terra. E veja só o que ela vai continuar dizendo: ninguém ouve a voz destes anjos, pois eles são um símbolo
para representar o povo de Deus, que trabalha em harmonia com o universo celestial. Entendemos que anjo em profecia significa um mensageiro, e nesse contexto ele tem uma pregação mundial e representa o povo de Deus que tem uma mensagem do céu para ser proclamada na terra. Mas aqui eu tenho um outro ponto a entender e a resolver. Muitas igrejas na atualidade se dizem ser a igreja de Deus. Como eu consigo ter a convicção de que esse anjo, de que esse mensageiro que está finalizando a obra da pregação do Evangelho, no tempo do fim, se aplica à igreja adventista do sétimo dia? Como eu consigo ter essa convicção e essa certeza? Entendendo o conteúdo da mensagem. Olha só, nós vamos prosseguir, e o anjo diz ao mundo que devemos temer a Deus e dar-lhe glória. E aí, quando nós buscamos na Bíblia entender o que significa temer a Deus, nada mais é do que obedecer os seus mandamentos. Em Eclesiastes 12:13, Salomão escreveu assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quando ele escreve teme a Deus e guarda os mandamentos, na mente de Salomão uma coisa leva a outra, porque é impossível temê-lo sem obedecê-lo, no que diz respeito aos mandamentos. E toda pessoa que obedece os mandamentos teme a Deus. Então, quando o anjo começa dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, o anjo está dizendo o seguinte: guardem, observem os mandamentos do Senhor que foram esquecidos diante do mundo. E aí os adventistas se aplicam de forma direta nessa profecia, porque é a única igreja que defende a lei do Senhor como estando vigente, em específico o sábado do sétimo dia. O anjo também vai dizer o seguinte: o peso ele é retirado também do teu e do meu pecado, e para escrever o meu e o teu nome no livro da vida. Essa é a finalidade do juízo. A gente diz que esse juízo ele é um juízo redentivo. Ele não é um juízo punitivo, ele é um juízo para salvar. Se Jesus não entrasse no lugar santíssimo do santuário celestial, os teus pecados ficariam registrados lá para todo sempre. E pessoas com pecado registrado não podem herdar o reino de Deus. Essa é uma doutrina linda e importantíssima. Mas por outro lado tem um ponto de advertência. Ellen White ela diz assim no Grande Conflito, no capítulo 28, que todas as nossas ações, elas são escritas com terrível exatidão no livro de registro, no livro memorial. Sabe o que é terrível exatidão? Ela explica um pouco depois, no mesmo capítulo. Cada ação egoísta, cada palavra impensada que feriu alguma pessoa, cada pecado secreto. Ela chega a dizer que o pecado pode ser oculto até do marido, da esposa, dos filhos, da família, da igreja. Mas os pecados cometidos de forma secreta estão sendo vistos por todo o vasto universo e escritos com cada detalhe no livro de registro. E quem não tiver esses pecados apagados do livro de registro, antes que Jesus saia do santuário celestial, não poderá herdar o reino de Deus. Mas estes pecados permanecerão escritos nos livros do céu para testificar contra o pecador no dia do juízo final, da terceira fase do juízo, que é quando os ímpios sofrerão a destruição eterna no lago de fogo. Então isso mostra que nós devemos estar constantemente em um estado de contrição, de aflição de alma, ou seja, de arrependimento. Caso contrário, Jesus não vai fazer nenhum esforço, amigo, para apagar o teu pecado do livro do céu. Não estou dizendo que nós vamos ser seres sem pecado, porque nós dependemos unicamente da justiça de Cristo. Mas o pecado na vida do cristão, depois que ele é batizado e convertido, não é um hábito, é um acidente. E ele cai, mas se levanta com a finalidade de não cair de novo. E Cristo ele vai aperfeiçoando essa obra em nós, de nos mantermos em pé, para que nós possamos, no final da obra do Evangelho, no limiar do tempo da pregação, sermos luzes a resplandecer com o poder do Espírito diante deste mundo. E aí esse anjo ele termina dizendo, aqui você tem uma ilustração, Jesus entrando no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança em 1844, e se iniciando a pregação das 3 mensagens angélicas. O anjo ele termina dizendo o seguinte, na primeira mensagem: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Eu fui buscar entender o porquê que João escreveu essas palavras e porquê que o anjo proferiu essas coisas. E eu entendi que quando ele disse,
Adorai aquele que fez o céu, terra, mar e fonte das águas. O anjo estava se referindo a um texto do Antigo Testamento, que é a observância do sábado do sétimo dia. Em Êxodo 20, verso 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que João pegou essa expressão? Céu, terra, mar e fonte das águas. Por que ele pegou essa parte justamente do 4º mandamento? Porque para adorar o Criador de forma genuína e verdadeira, é necessário observar o sábado, o 7º dia. Porque foi o único dia estabelecido com a finalidade de ser consagrado para a verdadeira adoração. Para a adoração àquele que fez tudo no passado. Então, quando o anjo diz, adorem o Criador, ele está querendo dizer, em outras palavras, lembrem-se que Deus tem um memorial. Lembrem-se do sábado do 7º dia. E aí isso me impressiona porque a primeira mensagem angélica, ela é recheada de informações que só são encontradas na nossa igreja atualmente. Olha só, esse mapa mental. Primeiro diz que é uma pregação mundial. A igreja adventista nem se preocupa com isso, né? Observância da lei. O início do juízo investigativo. A igreja adventista é a única que prega que o juízo já começou. Segundo Daniel 8,14, no final dos 2.300 anos. E ali, a guarda do memorial da criação, o sábado. Então nós entendemos que este anjo, representando o povo, representando aquele servo que vocês leram comigo lá em Mateus 24, no tempo do fim, simboliza e aponta para a obra final dos adventistas do 7º dia. Eu já convido você a deixar o like, o gostei no vídeo para que o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas. Convido você também a fazer parte desse canal aqui, se inscrevendo, comenta aí e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. E só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe.